Pronto. Boa noite a todos. Dar início aqui, tá? Só estabilizar aqui a minha câmera de uma forma mais visível. Compartilhar aqui a tela. Pronto. Tá dando para ouvir? Todos presentes aí? Quem estava presente na última aula? Na última aula, nós falamos sobre entrevista psicanalítica e hoje nós vamos para a anamnese. Eu estou tentando compartilhar aqui a tela, ainda não consegui. Está aparecendo aí para vocês? Olá, pô. Olá, boa noite. Eu botei ele pra ganhar. Eu botei ele pra ganhar 600 pontos. 4 domingo. Quarto domingo. Da churrascaria. Vou começar aqui agora, vou essa aula aqui. Probleminha técnica, não estou conseguindo entender aqui a tela. Ok. É aula de psicanálise, declaradamente. Como é o nome dele aí? O Trema do Firmão. Tá no Face, né? Não, pô, aqui é aula particular, pô. Eu quero pedir para ficar com o microfone ligado, se ligar aí. Entrou agora, foi? Boa noite. Boa noite. Eu tô aqui, ó, indo aqui, não deu nada. Pronto, agora. Agora vai. Aparecendo aí para vocês agora? Está aparecendo a apresentação para vocês? Ah, sim. Pronto. Então vamos lá. Anamnese. O que seria a anamnese? Na semana passada a gente falou sobre a entrevista. E a anamnese, ela vai um pouquinho além. Conceito geral, etimologia do grego. Aná, trazer de volta, nese, memória. Em psicanálise, a primeira etapa do processo analítico, voltada à compreensão da história da vida e a estrutura psíquica do paciente. Professor, Diferencia-se da anamnese médica, pois não busca apenas sintomas, mas significados no inconsciente.
Quem estava na semana passada deve lembrar que nós falamos bastante sobre a questão de não O áudio não somente sai uma nas suas duas entrevista. contas, professor. Oi? O áudio está saindo nas suas duas contas, Beto. Só um minutinho, deixa eu cancelar aqui uma para parar esse eco. Pronto. Melhorou? Melhorou. Pronto. Vamos lá. Recapitulando, na aula passada nós falamos sobre a escuta, mas hoje nós vamos um pouquinho além, que é a parte da anamnese. Dentro da anamnese, nós vamos perguntar, direcionado e escutar, principalmente escutar. Nós falamos isso na semana passada sobre atento ao que o paciente está dizendo, a porta de entrada para o inconsciente e não só as palavras ditas. Então, uma anamnese médica normal, ele vai te fazer perguntas para identificar sintomas. Na sua anamnese, você vai observar, escutar atentamente aquela escuta flutuante para que a gente possa entender o inconsciente do nosso paciente. A minha frase ficou aqui bem escondidinha, mas diz assim, ó, na anamnese psicanalítica, não buscamos fatos, mas sentidos. Ou seja, cada palavra que o teu cliente vai dizer pode revelar algo que ele não está dizendo com palavras diretas. Ou seja, às vezes ele quer te falar uma situação, mas ele vai te contar uma história, mas toda a fisionomia dele, todo o corpo dele vai estar falando para você sobre algo a mais. Por exemplo, o paciente está falando sobre uma situação, mas quando ele toca em determinados assuntos, você percebe que ele mudou a fisionomia, que ele mudou a fisiologia dele, e ele já começa a lagrimar ou a querer chorar. Então, você percebe que nesse momento há algo que ainda está machucando ele ali por dentro. Há algo que ainda precisa ser trabalhado nessa pessoa. Aí vamos falar um pouquinho sobre o histórico da anamnese. Freud introduziu ao método relacionar os sintomas histéricos às experiências passadas e reprimidas. Como é que eu vou entender a situação do meu paciente se eu não conseguir entender qual que é o histórico dele? Vamos observar que o paciente chega, ele vai falar do que está acontecendo agora. Certo? Ele vai começar a falar do que está acontecendo agora com ele. Eu estou sentindo isso, 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 isso. Porém, essas situações podem estar desembocando agora, mas elas nasceram lá atrás. E eu preciso entender a história desse paciente. A anamnese era um ponto de partida para compreender o sintoma como expressão simbólica do inconsciente. Tudo certo até aí? Vamos lá. A anamnese era o ponto de partida para compreender o sintoma como expressão simbólica do inconsciente. Eu preciso entender. O meu ponto de partida é ouvir a narrativa do meu cliente. É entender de onde surgem as situações. Às vezes, ficou tudo recalcado lá no passado, ficou tudo reprimido lá no passado, e agora ele está querendo externar. Agora ele precisa, porque chegou num ponto onde ele não está conseguindo trabalhar essa situação. Eu estou na dúvida. Está dando para ouvir direitinho, hein, pessoal? Sim. Pronto, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Com o tempo, o modelo psicanalítico se afastou de questionários fixos, buscando uma escuta livre e associativa. O que eu quero com essa escuta livre e associativa? Eu quero que o meu cliente ele consiga se expressar de uma forma, ou seja, quando você sente a necessidade de esconder algo, o que vão pensar de mim, você começa a recalcar. Mas quando você se sente num ambiente livre, num ambiente aberto, aí você começa
a expressar o que realmente está sentindo ali. Só. Vamos lá. Hoje, a anamnese é vista como uma entrevista inicial com um valor clínico e simbólico. É um ponto de partida. Eu preciso não me esquecer disso, gente. É um ponto de partida. Ela tem métricas, ela tem detalhes a serem seguidos? Tem. Mas eu preciso entender que, a partir dessa anamnese, a partir dessas perguntas direcionadas, a partir desse primeiro contato, eu já estou coletando informações, já estou entendendo um pouco mais sobre o meu paciente. Pontos fundamentais da anamnese. Isso aqui, eu costumo dizer nos meus atendimentos, que é o momento que o paciente, o cliente, vai ver a gente escrevendo. Para mim, é nesse momento aqui, tá? Por quê? Porque nós vamos escrever aqui o que é importante para que a gente possa analisar. E nas próximas sessões, nós vamos trabalhar o paciente e depois a gente faz as nossas anotações. Mas os pontos fundamentais são dados básicos: nome, idade, profissão, estado civil, motivo da busca. Quando você pergunta o que traz você aqui, o que traz você até aqui hoje, você está mostrando para ele que você está preocupado com a situação e que você quer ajudá-lo, certo? Então, esse motivo da busca, muitas vezes o teu paciente vai chegar lá sem nem entender o motivo dessa busca. E aí você vai, juntamente com ele, ajudar ele a entender essa situação. Histórico pessoal, infância, família, relações afetivas, perdas, traumas e sexualidade. Isso aqui são pontos importantíssimos. Ah, mas eu não posso pular essa parte, você pode deixar para depois, mas é importante você ter essa análise do histórico da pessoa. Principalmente aqui, ó, infância. Nós vamos ver Freud falar bastante sobre a infância. Vamos ver outros teóricos falar abertamente sobre essa questão da infância, família, relações afetivas, perdas e traumas. Existem pessoas que vão chegar contigo com a situação e vão começar a falar do agora. Agora está dando crise de ansiedade, agora está dando depressão, agora está aflorando várias outras situações. Porém, o ponto onde começou tudo isso foi lá na perda, que ele nunca trabalhou essa perda, ele não vivenciou o luto, ele não vivenciou aquele momento. Então, isso acarretou e agora ele não está conseguindo trabalhar essa situação. Histórico clínico, saúde mental e física, tratamentos anteriores. Uma pergunta que sempre a gente inclui é se essa pessoa já fez algum tipo de terapia antes. Já fez algum tipo de terapia antes? Isso é muito importante. Por que é importante saber disso? Para saber qual que foi a dinâmica que foi utilizada, para saber como você vai trabalhar essas situações que podem vir com essa pessoa. Vamos lá. Dinâmica familiar, vínculos. Eu preciso que você se atente a isso aqui, ó. Quando você está fazendo a tua anamnese e você vai analisar esses vínculos, você vai observar que às vezes ele está falando assim, ó, eu tenho um bom relacionamento com a minha família. Mas quem que é essa pessoa da família? Qual que é a situação dessa pessoa da família? Porque ele está falando com você, mas ele está mostrando para você que emotivamente era essa situação. Ele vivenciou lá com o pai, com a mãe, com alguém por quem ele passou, e ele não conseguiu trabalhar. Ele sofreu um trauma. Ele sofreu um momento que foi ali marcante e não marcante de um jeito bom. Certo?
Então, eu preciso acompanhar esse meu paciente de uma forma a entender que a colocação dele vai me mostrar aonde está o recalque, aonde está o trauma, onde está aquilo que está machucando o meu paciente. É nisso que eu preciso atuar ligeiramente e entender. Cada pergunta que você fizer, ela precisa ser direcionada. Não é uma simples pergunta. Você está fazendo ali um acompanhamento e você está ali atento a cada situação. Deixa eu só tentar liberar aqui, que eu acho que a minha câmera está desligada. Pronto, agora ficou melhor. Vamos lá. Observação. Evitar o formato interrogativo rígido. Conduzir. Opa, conduzir a conversa de uma forma que o teu cliente perceba que ele não está no interrogatório, ele não está aí numa delegacia, ele não está aí sendo inquirido. É sempre importante mostrar que o teu ambiente ele tem que ser um ambiente acolhedor, tá? Ou seja, a pessoa que está ali contigo ela precisa sentir a liberdade de falar, de se expressar. Isso é um ponto muito importante. Vamos lá. Voltamos aqui à escuta, né? Quando fazer anamnese? No início do processo terapêutico, primeira ou segunda sessão. Pode ser retomado ao longo do processo, conforme novas lembranças emergem. Como fazer? Um ambiente acolhedor, sem julgamento. Esse ponto aqui a gente sempre vai tocar nele, tá, gente? Um ambiente acolhedor sem julgamento. O que é um ambiente sem julgamento? É aquele ambiente que eu proporciono para o meu paciente, de forma que ele se sente de forma tão agradável que ele consegue falar. A gente fala muito depois, acredito que está sendo passado para vocês, a questão da transferência. Quando essa pessoa que está com você, ela sente a confiança em você, aquela empatia, então ela vai se sentir tão à vontade que ela mesma vai começar a falar. Esses dias eu tive uma reunião e, na verdade, a reunião foi há algumas semanas e agora nós tivemos a primeira sessão. E a paciente nos procurou de volta porque ela disse o seguinte: na reunião eu me senti tão à vontade que eu preciso fechar contigo. Aí eu perguntei, mas você já fez terapia antes? E ela disse sim, eu fiz. Ela estava na época no Rio de Janeiro e ela disse que ela passou por vários terapeutas até encontrar algum que ela se adaptasse lá. E aí ela disse assim para mim, mas com você foi diferente, porque desde a primeira reunião eu consegui me sentir acolhida. Esse é um ponto de partida para você, tá? A escuta ativa e silenciosa. Lembrando que nós falamos sobre a escuta na semana passada, a escuta não é eu querer resolver, é eu querer ouvir e entender o que traz de informação essa pessoa. Registrar informações após a sessão, não durante. Por quê? Lembra que eu falei ainda agora? A primeira, a anamnese, onde você vai estar preenchendo ali, né, os dados da pessoa, os dados, você vai estar escrevendo. Nas próximas sessões, você vai dar total atenção para essa pessoa que está com você, tá? Então, se possível, na primeira sessão, que é a anamnese, você vai escrever. Depois, você vai deixar para escrever no final. No final, seu cliente saiu e você vai fazer as suas anotações. Mano. Aconteceu isso, isso, isso. Não esqueçam de anotar sempre. Eu estou pulando um pouquinho aqui, né? Anotar sempre a evolução dessa pessoa. Por exemplo, a primeira sessão, ele chega um pouco mais fechadinho, um pouco mais observador, ele observa a cor da parede, ele observa tudo ao redor, mas a partir do momento que ele vai se desprendendo, ele vai se comunicando melhor, e aí você vai percebendo, olha, demonstrou uma dicção mais apurada, demonstrou uma conversa consciente, palavras lógicas, e você vai acompanhar essa evolução. Permitir pausas e emoções. O inconsciente se manifesta nesses intervalos. Lembre-se, dentro do teu set analítico, você não está numa corrida de cavalo. Então, atento aos intervalos. Tem gente que precisa fazer uma pausa dramática. Opa. Aí aconteceu com
meu pai. Tem gente que precisa dessa pausa, e isso é um momento de observação sua como analista, tá? Porque cada pausa, cada expressão vai trazer também um sentimento. Isso é muito importante. Aí eu coloquei aqui embaixo uma frase, ó. A anamnese deve abrir portas, não fechar diagnóstico. Ou seja, dentro da tua anamnese, você vai analisar, escutar. Não sentencia ali no primeiro momento. Tem paciente que chega e ele já tem na cabeça dele, porque ele já pesquisou no Google, ele já pesquisou na inteligência artificial, então ele tem mais ou menos um direcionamento. Ele já chega contigo assim: olha, o meu problema é esse. O meu problema é uma depressão crônica, porque o Google disse. E aí você não vai discordar, né? Ok, vamos analisar essa situação. Vamos ver se a gente concorda com o Google, tá bom? Vamos ver se a gente concorda. E aí você vai começar a falar e deixar essa pessoa falar livremente para que a gente possa chegar nesse ponto. Agora aqui, eu coloquei assim, ó, a apresentação do modelo. Eu trabalho com um modelo padrão. Cada instituição, cada sociedade, no nosso caso, ela tem um modelo para ser seguido, certo? Eu trouxe para vocês esse modelo aqui, que é da sociedade que eu trabalho, tá? Aí mudar aí para vocês. A Sociedade de Análise Psicanalítica e Desenvolvimento Humano. E esse daqui é a anamnese que nós utilizamos. Pode ver que ele trouxe uma capazinha bonita, tá? Aí nós começamos aqui. Lembra que eu falei para vocês que começa pelos dados pessoais. Esses dados todos são importantes, professor? São. São muito importantes, tá? Deixa eu começar aqui e mostrar para vocês, ó. Nome do paciente, idade, orientação sexual, grau e gênero. Isso aqui é porque você precisa entender. Por exemplo, vai ter o paciente que ele quer ser chamado de ele, tem um paciente que ele quer ser chamado por outro pronome, você precisa entender essa colocação dele. Endereço, telefone, isso daqui é de praxe, né? Todos nós temos que ter essa boa anotação. Cidade, escolaridade. É importante a escolaridade? Sim. Por que é importante a escolaridade? Para eu entender a forma como ele expressa. Por exemplo, se eu vou atender uma pessoa que ela tem um nível de escolaridade ali na alfabetização, então ele tem dificuldade de colocar palavras. E se ele me ver colocar palavras difíceis, logo ele vai se reprimir e vai ficar com vergonha de falar. Ele vai dizer assim, poxa, mas o meu analista fala difícil, ele tem palavras, então eu preciso entender o nível dele para que ele se sinta à vontade. Cidade, religião, tá? Nós não vamos adentrar no set analítico questões religiosas, mas a gente precisa entender como pensa essa pessoa, que tipo de religião, que tipo de situações ele traz com ele, para que a gente possa entender melhor. Filhos, quantos e qual a idade de cada um, profissão, estado civil. Muitos dos que me procuram, eles têm um estado civil complicado. O que é um estado civil complicado? Tiveram uma separação brusca, tiveram um relacionamento tóxico que teve um final sem um desfecho interessante. Isso tudo trouxe eles até nós. Se tem um cônjuge, qual que é o nome, idade, sexo e profissão? Isso influi, mestre? Sim, influi, tá? Possibilidades de horário. Por que você pergunta as possibilidades de horário? Para que você possa adequar as próximas sessões. Agora, aqui que começa a situação a ficar interessante. Qual que é a queixa principal do teu cliente? Tem pessoas que elas enviam, tem profissionais, pessoas não, profissionais, que eles enviam a ficha para que o próprio cliente possa responder. Só que quando chega aqui na queixa principal, aí ele coça a cabeça, ele se pergunta e fica pensando o que ele coloca, porque ele quer colocar algo que faça sentido. E nem sempre a queixa principal faz sentido para ele. Às vezes ele vai descobrir a queixa principal quando está lá, que ele vai começar a analisar, não,
tem isso, tem isso, tem isso. O histórico da queixa, quando começou? Essa questão aqui, o histórico da queixa, ele vai te dizer de quando ele lembra que começou. Porque normalmente não começou ali, tá? Aí você pergunta, já fez terapia antes? Citar quando e qual. Isso é importante? Sim. Por quê? Eu tive paciente que fez terapia com outros profissionais, não conseguiu se adequar aos outros profissionais, se sentiu mais reprimido, teve outros tipos de dificuldade. Então, é interessante você saber. Ah, ele precisa citar nome? Não, ele não precisa citar nome. Ah, eu tratei com fulano. Não, ele não precisa citar nome. Fez terapia? Sim. Quando? Agora, ideal se a pessoa tiver pelo menos a noção de que tipo de terapia ela fez, tá? Expectativas do paciente. Gente, isso aqui é muito importante. Se eu estou começando uma terapia, eu preciso entender qual que é a expectativa do meu paciente nessa terapia. Se ele nunca fez terapia, ele tem uma expectativa, ele não sabe como é, ele não sabe como vai ser. Então, ele já criou algo ali. Mas, se ele já fez, ele tem mais ou menos uma noção, mas ele vai ficar ainda preocupado porque mudou de profissional. Então, é interessante você perguntar isso aqui do seu paciente, qual que é a expectativa? Sintomas apresentados. Aqui foi colocado como sintomas, mas você vai entender que esses sintomas aqui, você vai perguntar dessa pessoa o que ela está sentindo. Geralmente, quando chega aqui, há aquele desado, né? A pessoa começa a chorar e às vezes não sabe nem explicar o que ela quer falar e você vai com calma ouvir e entender qual que é a real situação dela. Esse diagnóstico aqui são as nossas principais possibilidades: transtornos clínicos, transtorno de personalidade, doenças físicas. Tudo isso daqui você vai anotando para que você possa depois analisar qual que é a situação real. Você vai anotar aqui, você pode ver que tem bastante espaço. Eu costumo anotar aqui, por exemplo, as minhas observações, o que ele fala e as minhas observações a respeito dessa situação. Eu acho que às vezes a pessoa chega e diz assim, não, eu sinto isso, eu acho que eu tenho isso. Então você anota lá o que ele está achando. E você vai junto com ele tentar descobrir, chegar ao fundo desse inconsciente e entender o que está realmente acontecendo. Estressores psicossociais. O que está estressando essa pessoa ao redor dela? Quais são as colocações? É um pouquinho extenso. Funcionamento global, conceituação psicológica do caso, transtornos psiquiátricos anteriores. Isso aqui é algo que você não pode esquecer. Se o teu paciente, teu cliente, teve algum tipo de transtorno antes, foi diagnosticado. Quando a gente fala aqui, ó, transtornos psiquiátricos anteriores, foi algo que foi realmente diagnosticado, tá? Ah, eu tive um transtorno, vamos dizer, um transtorno bipolar. Foi tratado? Como? Houve uma medicação? Transtornos psiquiátricos familiares. Quando as pessoas têm um histórico na família, consequentemente, ele já tem uma certa preocupação de também ser arrolado nesse mesmo transtorno, tá? Nessa mesma situação psiquiátrica. Doenças importantes que teve. A gente colocado aqui importantes, porque eu preciso entender o quadro geral. E há pessoas, por exemplo, que lá na infância ele teve um problema pulmonar e às vezes ele sente um medo que já dá o desespero. Né? Teve bastante pessoas que tiveram, por exemplo, a questão da asma, e então ele já tem uma preocupação maior e você precisa entender essa situação. Medicação que está tomando, você precisa ter noção, tá, da medicação que a pessoa está tomando. Ah, porque eu tomo um remédio controlado. Quem passou esse remédio controlado para você? Eu tive uma situação com um cliente que quando eu perguntei assim, você toma alguma medicação? Ele olhou para mim e disse, eu tomo um remédio assim, assim, de tarja preta. Eu disse, tarja preta? Quem passou essa medicação para você? Ah, minha vizinha. Mas a sua vizinha é psiquiatra? Não, mas ela tomou e ela se sentiu bem. Bom,
O caso da vizinha é o caso da vizinha, o seu caso é o seu caso. Então, precisa de uma análise específica. Medicações alternativas, chás e compostos. Às vezes as pessoas acham que o chá ele não tem influência, mas ele tem bastante influência. Então eu preciso estar ciente do que tipo de chá, de que tipo de composto essa pessoa está tomando, para saber até que ponto isso tem interferência real na vida dela. Ah, porque o meu vizinho tomou o chá fulano de tal e serviu para ele. Bom, vamos ver qual que é a eficiência desse chá no teu organismo. Aplicação de testes psicológicos, sim, qual foi o resultado? Isso aqui é importante você perguntar, mas nem sempre as pessoas têm isso ou passaram por essa situação. E aí você entra. Eventos traumáticos. Aí a pessoa pergunta, mas o que é um evento traumático? Aí você vai citar para essa pessoa mais ou menos o que é um evento traumático, algo que marcou. E muitas pessoas, por exemplo, passaram pela situação de um assalto à mão armada e saíram dali achando que não, tá de boa, tá tranquilo. A bomba não vai explodir naquele momento. A bomba vai explodir quando essa pessoa se deparar com uma situação aonde vai disparar o gatilho, ele vai lembrar daquilo e aí vai trazer o transtorno. Então, quais foram os eventos traumáticos da sua vida? Agora, muita atenção nesse momento de falar de momentos traumáticos, porque nem sempre a pessoa traz à tona ali na hora o que ela passou de traumático. Nós tivemos uma situação com uma pessoa que, nesse momento da anamnese, eventos traumáticos, ela pensou, citou um ou dois. Quando chegou lá embaixo, nós vamos já chegar lá, quando chegou lá embaixo, nós perguntamos se ela teve alguma situação de abuso ou passou por algum aliciamento. Aí ela olhou e disse assim, olha, eu não lembro nenhum momento da minha vida que eu não tinha sido abusada. Ou seja, a maior parte da vida ela passou sofrendo abuso. Então, isso gera um trauma? Gera um trauma. Fatores que precipitam ou agravam as crises. Bom, isso aqui é algo importante a se observar, porém, nem sempre o paciente prestou atenção nisso. Por exemplo, quando está tudo bem na sua casa, você tem alguma crise? Não, está tudo normal. E o que é que dispara essa crise? Ah, o vizinho ligou o som alto lá e eu comecei a me sentir mal. Não, eu comecei a observar a situação tal. Eu comecei a lembrar da situação tal. Então, isso aqui é importante você registrar. Isso aqui, às vezes, a gente nem precisa perguntar. É óbvio que nós temos o dever de perguntar. Mas, às vezes, nós vamos começar a acompanhar a lógica daquilo que a pessoa está falando, e isso aqui acaba ficando nas entrelinhas, tá? O uso de drogas lícitas ou ilícitas. Tem gente que dá logo um pulo, mas tem gente que já, não, aconteceu e tal, e começa a citar. É interessante se a pessoa, se você sentir uma abertura, você entender quais foram as ilícitas, para que você possa ter uma noção das mudanças hormonais ou as mudanças no organismo que trouxeram isso aí. Essa perguntinha aqui, ó, muito importante. Já teve ou pensou em suicídio? É muito importante você notar isso aqui. Você vai dizer, mas quase todo mundo, um momento da vida já pensou. Bom, uma coisa é você simplesmente pensar, outra coisa é você chegar aqui no ponto da tentativa. Qual que é a tentativa? Você planejou, a pessoa planejou, ela arquitetou, ou não teve coragem ou aconteceu algo. Tá? Mas é importante você, como profissional, ter o conhecimento dessa situação. E isso aqui, muito cuidado, pessoal. Volto a dizer, a pessoa está falando lá, não, porque aconteceu e tal. E você precisa analisar, olhando para ela, para entender se realmente ela tentou ou não. Porque tem gente que ela tenta mascarar. Porém, a gente diz que o corpo fala. Focos de intervenção psicoterápica. Aqui ó, chegamos naquele ponto interessante. Relacionamentos importantes, principalmente em relação à família, pai, mãe. Você precisa atentamente dizer. Vamos falar sobre seus relacionamentos. Como é o seu relacionamento com a sua mãe?
E aí as pessoas têm que dizer, é de boa, é tranquilo. Mas eu preciso entender o que é tranquilo. E para eu chegar nesse ponto aqui, já passamos por algumas outras situações, aí eu vou observar, porque lá atrás ele já comentou uma situação com a mãe, já comentou uma situação com o pai. E aí você vai reforçar. Mas você falou de uma situação constrangedora em relação ao pai e mãe. E nisso aqui, lembrando que a gente não está assistindo um jornal, tá, pessoal? Porque tem gente que ele está lá nesse momento importantíssimo da sua profissão, aí a pessoa fala uma situação bem catastrófica, eu já ouvi várias situações, e tem aquele profissional que nessa hora ele dizia que sério? Aconteceu? Então, por favor, ouçam e observem, porque dentro da nossa área nós vamos ouvir situações escabrosas, tá? Principalmente em relação à família. Irmãos, filhos. Eu estava atendendo, eu passei aqui pelos filhos, eu estava atendendo uma ação algumas semanas atrás e eu perguntei se a pessoa tinha filhos e ela disse, olha, eu nunca quis ter filhos, mas eu adotei uma criança. E disse, como que é a sua relação com essa criança hoje? Não, hoje ele já é um adulto e eu não posso falar com ele. Não pode? Por que não pode? Aí ela disse, porque ele tentou me matar. Então, muito atento às situações. Outros importantes. Você percebeu que quando essa pessoa está falando do filho, ela mostra ali que tem algo a mais. Então, já anota lá nas suas observações. A dinâmica da família atual. Como que se relaciona a família atualmente? Parte da infância. Gravidez foi planejada? Foi um parto com intercorrência? Estou tentando correr aqui porque essa ficha é grande. Amamentação. É um ponto importantíssimo você observar como foi a amamentação dessa pessoa. Tá? Ela teve esse acompanhamento, ela teve esse momento de amamentação. Isso influencia? Sim, isso influencia. Tratamento de higiene, estressores na infância, crises. Vamos lá. Outros transtornos infantis, que isso aqui é importantíssimo vocês observarem. Não deixem de fazer essas perguntas, tá? Transtorno na infância, no sono, na alimentação, o psicomotor, a gagueira, tiques, sonambulismo e dificuldade na aprendizagem. Hoje nós temos vários transtornos que começam na infância e se desenvolvem ao correr da vida. Então eu preciso entender qual que era a situação dessa criança. Essa criança tinha uma boa alimentação? Hoje nós temos, por exemplo, na questão da alimentação, a obesidade. Pessoas que na infância tiveram algum estressor e esse estressor pôs com que eles descontassem ou se vingassem na comida. Ocasionalmente gerou uma obesidade. Então eu preciso ter atenção. Outros têm outros tipos de transtorno. Aqui embaixo, outros comentários. Aí chegamos na adolescência. Não deixe de registrar experiências afetivas marcantes. Se você chegar nesse ponto e você vê que a pessoa quer fugir dali, porque normalmente a pessoa sabe o que ela passou na adolescência, é uma fase complexa. Então, você observa bastante, tá? Comenta com ele sobre a questão da adolescência, a complexibilidade da adolescência e experiências sexuais marcantes. Aqui chegamos num ponto interessante. Você, como profissional, precisa ter em mente que dentro do teu set analítico você é profissional. E como profissional, você vai tratar qualquer assunto. Ah, mas eu não consigo falar de sexo. Ah, eu não consigo falar dessas coisas. Não, você precisa tratar de todos os assuntos. Da mesma forma como você está tratando clinicamente essa pessoa.
muito atento a esse detalhe. Experiências sexuais marcantes. Pode ser marcante porque foi um abuso, pode ser marcante porque ele lembra com uma emoção do momento, pode ser marcante porque não foi um bom momento. Isso tem influência? Sim, tem influência. Tá? Eu não vou nem comentar que a gente vai passar do horário hoje. Independência, primeiro emprego, círculo de amizade. Esse ponto aqui, prestem bem atenção. Vocês precisam saber como era o ciclo de amizade dessa pessoa na adolescência, antes, e como é esse ciclo hoje. Como é que essa pessoa ela se porta socialmente hoje? Como que é o teu ciclo de amizade? Você tem muitos amigos? Ah, não, eu tenho poucos amigos porque tem uma situação assim, tem uma situação X. Entendam. Se ele tem poucos amigos, por que ele tem poucos amigos? Já era assim desde o começo? Ou isso começou agora? Vou voltar aqui. Vida adulta, relacionamento com parceiro. Vida sexual atual. E aí? Vamos lá, com o nosso paciente. Me fale um pouco da sua vida sexual. Ai, você quer saber da minha vida sexual por quê? Por que isso é importante? Para entender o padrão que você vive hoje com o padrão que você me contou agora há pouco. Tá? Tem influência? Tem. Muito grande. Situação financeira. Ah, eu vivi uma vida de escassez, a vida inteira eu queria ter e nunca tive. Isso faz muita diferença. Aí, ó, ciclo de amizade atual. Aí, se o paciente é uma mulher, você vai perguntar sobre abortos espontâneos provocados. Aí, eu tive uma cliente que, quando chegou nesse ponto, ela falou que tinha 3 filhos vivos. Então, quando chegou nesse ponto, se você olhasse para ela, aparentemente você não dizia. E aí, quando chegou nesse ponto, ela disse: Ah, eu perdi as contas. Certo. Mas foram espontâneos, foram provocados. E ela falou tranquilamente que todos foram provocados. E explicou o porquê. Apoio social disponível, esse apoio social é que tipo de apoio essa pessoa tem? Outros transtornos atuais, agora são os atuais, preste atenção, sono, alimentação e tiques. Tá? Se essa pessoa tem muito tique, coça aqui, alimentação como é que tá? Tá bem? Você está conseguindo se alimentar? E dormir você consegue? Normalmente as pessoas com transtornos atuais, elas têm problema com sono, têm problemas com alimentação, principalmente. Principais lazeres e vida social. Ah, mas eu tenho que falar da vida social do cara, tem que entender de lazer, sim. Isso faz diferença. Porque a pessoa que ela tem uma atividade social, que ela tem lazeres, ela tem diferença de uma pessoa que não tem. Ela tem diferença muito grande da pessoa que é sedentária, que tem muito tempo para estar pensando que não deve. Aqui, ó, são suas anotações. Observação e linguagem não verbal do paciente. Aqui você não vai perguntar, aqui você vai anotar. O que esse teu paciente demonstrou na linguagem não verbal? Ele demonstrou medo ao falar disso, ele demonstrou vergonha ao falar disso, ele não quis comentar esse assunto, tá? Atendimento prestado, profissional. Encaminhamentos feitos. Essa ficha é grandinha. Terapêutica utilizada, prescrição de exercício, leitura, relaxamento. Isso aqui já é que você acha que deve prescrever para essa pessoa, tá? A partir dessa parte, você vai estar fazendo as suas anotações. Terminamos aqui, a tua ficha anamnética continua, só que aqui, ó, já vão ser as informações que você acompanha do teu paciente. Nessa ficha aqui tem aqui a data, o tema da tua sessão, o tema que foi dirigido à tua sessão, tá? Não é aquele negócio, eu quero falar sobre isso hoje. Então, você vai ver o rumo que vai a tua sessão, o que essa pessoa delibera falar,
E aí você vai colocar aqui o tema do que ela falou e vai fazer as suas anotações. Dessa parte aqui em diante, já é uma coisa que você vai anotar no final da sessão. Fez a sessão, ouviu, analisou, e aí no final você vai colocar aqui as suas anotações. Vai colocar aqui as observações sobre o comportamento, sobre como o cliente se comportou nesta sessão. Na sessão anterior ele estava menos disponível a falar, nessa ele está mais disponível a falar, nessa a dicção dele parece melhor, nessa ele apresenta uma fisionomia um pouco mais alegre, um pouco mais agitada, um pouco mais triste. São suas observações que você precisa anotar para acompanhar a evolução desse seu paciente. Pessoal, já estamos chegando perto do fim, tem um pouquinho de paciência. A anamnese, como porta de entrada da escuta em tempos de aceleração emocional e superficialidade das relações. A anamnese se destaca como um momento de pausa e escuta profunda. O paciente muitas vezes chega fragmentado, confuso e com sintomas que ele próprio não entende. Através da anamnese, o psicanalista cria um espaço de acolhimento e já inicia um processo de elaboração antes mesmo da análise formal. Ou seja, a forma que você aborda, a forma que você coloca, já vai fazer com que essa pessoa tenha assim opa, aqui é diferente. Sabe aquele momento, eu não sei quanto a vocês, mas sabe aquele momento que você vai para o interior? Vou colocar assim. Você vai para o interior. Você vive na cidade grande, carro, muito barulho, e aí você tirou um momento e foi para o interior. Eu costumo dizer que parece que até a noite custa mais passar. Na cidade a gente dorme, fecha o olho, daqui a pouco o despertador está tocando. É a mesma situação. Por quê? Quando essa pessoa se depara com esse ambiente acolhedor, ela se sente à vontade para falar, então ela rapidamente deu uma pausa em toda aquela crise que ela estava passando. Esse ambiente já trouxe uma paz. A tua presença, o teu posicionamento já mostrou para ela, opa, aqui tem algo diferente. Então, isso é muito importante. Segunda conclusão, eu coloquei aqui, ó, relevância clínica e simbólica no cenário atual, em que a saúde mental se tornou pauta central. A anamnese é um instrumento que permite identificar histórico, familiar e social, origem dos vínculos e traumas, repetições inconscientes de padrão, eventos significativos na infância que ressoam no presente. Ou seja, aquela vida cíclica que a pessoa não consegue entender porque ela não consegue sair desse carrossel. Conflitos emocionais atuais e seus desdobramentos psíquicos. Mais do que recolher dados, a anamnese ela revela como o paciente conta a sua história, suas pausas, resistências e lapsos, que são pistas para a leitura do inconsciente. Anamnese, base para o plano analítico. Uma boa anamnese permite ao analista estabelecer o vínculo transferencial saudável, delimitar hipóteses iniciais de compreensão do caso, definir a melhor estratégia de condução da análise. Ponto. Eu preciso entender que cada pessoa ela tem um ritmo. Aí tem aquela pessoa que ela é bem mais acelerada. Não porque... E tem aquela pessoa que não, ela é bem mais tranquila. Até para ela terminar a frase, ela precisa respirar e falar com calma. Então, eu preciso entender como essa pessoa está falando, que ritmo, o que ela transfere, o que ela traz para mim, para que eu possa analisá-la de uma forma assim compatível, vou dizer assim, compatível. Ela também funciona como registro de referência para futuras interpretações. Tem coisas que não vai dar para pegar aqui na anamnese no primeiro momento, mas aqui eu já consegui ter uma noção de como nós vamos trabalhar. Estamos chegando. A anamnese na era digital, com a ascensão das terapias online, a anamnese continua sendo fundamental, adaptando-se ao ambiente virtual. Mesmo à distância, ela mantém o seu papel de acolher, compreender o sujeito em sua singularidade, permitindo uma leitura psicanalítica fiel aos princípios freudianos.
ou a linha que você escolher. Certo? Muito bem. Agora, meus caros, eu quero convidá-los, se possível for, a abrir aí a sua câmera para olhar aqui nos olhos da verdade. O Márcio já está ali preparado, certo? Alguém tem alguma dúvida que possamos esclarecer? Ou podemos passar para a parte das dívidas? Dívida, misericórdia. É você, professor? Temos dúvidas ou nós podemos passar para a parte das dívidas? Professor, me ouve? Estou te ouvindo. Pronto. Só uma dúvida, você falou na questão de não anotar na nova sessão. Mas, assim, a gente poderia gravar essa sessão de forma particular para a gente facilitar a anotação depois? Ou não é recomendável também fazer a gravação? Qual a orientação? Então, pela questão ética, não é recomendável a gravação. Por quê? Se essa gravação ela cair em mãos erradas, ou, vamos dizer, em ouvidos errados, aí você tem com o seu paciente um vínculo de sigilo. Sigilo, paciente e o profissional, certo? Então, se de alguma forma isso vaza, isso vai te trazer complicações. Então, você tendo suas próprias anotações, que você pode fazer de uma forma que você compreende, tá? O que você vai dar para o seu paciente é devolutiva, mas as anotações são inteiramente suas. No caso, assim, Certo? seria viável, no caso de forma temporária, só, vamos dizer assim, gravar, depois de fazer anotações e apagar, não seria viável? Né? Poderia ser feito. Eu tô falando a minha opinião profissional. Eu não recomendaria. Até porque, mas, vamos lá, nós já vivemos numa era tão digital, que tudo a gente já quer um estalar de dedo, certo? Inclusive, falando de digital, eu conheci uma plataforma a qual você vai fazer a sessão online, ela automaticamente transcreve o áudio para texto, certo? É dentro de uma plataforma com toda uma criptografia. Mas eu estou falando de minha recomendação. O ideal é que você mesmo escreva. Qual que é a situação? Você está trabalhando alguém, mas automaticamente também está se trabalhando, certo? Quando eu digo assim, ó, eu percebi aqui e fiz as minhas anotações, eu trabalhei áreas do meu cérebro, eu trabalhei áreas para escrever e trabalhei áreas para analisar, certo? Então, estou trabalhando duplamente, entendeu? Então, é recomendação, não é obrigatoriedade, mas uma recomendação. Pronto, entendi. Obrigado. Alguém tem mais uma dúvida sobre a anamnese? Todo mundo quietinho hoje. Pessoal, algo interessante de se observar é que, dentro dessa tua anamnese, você vai perceber, principalmente isso, você vai perceber, tá? O estado emocional dessa pessoa que está contigo fazendo a escuta. Então, por exemplo, eu estava fazendo análise e a pessoa começou a falar e tal, e ela começou a se estressar, numa boa. Porém, quando chegou no ponto, isso não era nem era uma primeira escuta, quando chegou no ponto do relacionamento, automaticamente ela começou a chorar. Então, a gente já percebe alguma coisa aconteceu aí. Algum abalo emocional aconteceu aí. Certo? Então, eu preciso ter essa noção, essa observação de que eu estou fazendo a minha anamnese, mas eu estou também analisando cada pormenor. Peraí, está me contando uma história, o foco não está na história, está nas emoções contidas nessa história, no que traz, o que faz ela lembrar desse conteúdo, tá? Por exemplo, você está falando aqui, estão falando de anamnese, certo? Aí alguém começa a comentar que lembrou do bolo da vovó, porque a vovó lá no interior fazia um bolo de milho. Por que ela está lembrando do bolo de milho em meio
a um outro contexto que faz ela remeter a isso? O que a leva a esse ponto? Certo? Alguém mais tem uma dúvida? Eu estou vendo ali o Obélio. Você estava na aula passada? Não, né? Tá. Mas aí, conseguiu pegar direitinho essa situação da anamnese? Tranquilo. Valdemir quer falar? Tá, pessoal. Para a gente colocar aqui no finalzinho, a anamnese, ela é importante? Sim, ela é muito importante. Eu vejo um ponto crucial na anamnese dessa porta do inconsciente, principalmente quando nós tocamos nesse conteúdo que, diz assim, esse conteúdo mais recalcado. Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de falar do relacionamento com a mãe, mas quando chega no pai, ela trava. Outros já são o contrário. O pai, tranquilo, mas quando chega na mãe, travou. Certo? Ah, mas não é o pai, não é a mãe, é o tio. Em alguma situação ela está travando. Ah, é o relacionamento. Alguma coisa está travando ali, alguma coisa está acontecendo ali. E às vezes essa pessoa ela não falou, ah, eu tenho um problema com fulano. Não, mas o simples fato de, no conteúdo dela, chegou naquele ponto, opa, vou anotar aqui, observação. Mostra-se opositor à situação X. O que está causando isso? Cada história contada com palavras e cada história contada com as emoções. Lembre-se sempre disso. O corpo fala. Talvez a pessoa está aprendendo ali, está sufocando ali já há muito tempo. Ela não conseguiu liberar o perdão, ela não conseguiu, e aquilo está preso. Em algum momento vai sair. Ou de uma forma ou de outra. Então, entendam, a anamnese é a porta para o inconsciente. Você, como profissional, no contexto geral, não pode deixar nada passar. Nessa nossa anamnese que nós colocamos aí, ela tem vários pontos que você tem que estar ali atento. Opa, tocou, opa. Sabe o que é tatear no escuro? Eu lembrei de uma situação agora. Eu conheci uma senhora que ela era cega dos dois lados da vista. E ela chegou uma vez comigo conversando, ela disse, ó, eu pedi para o meu genro fazer um lugarzinho assim de madeira lá para colocar o lixo. Ele fez foi como é que chama, meu Deus? Ele fez foi uma leira. Aí eu pensei, uma leira, mas como uma leira? Ela disse porque ele fez uma coisa muito grande, dava para plantar cebola. Ah, tá. E aí eu fiquei, mas como é que ela sabe o tamanho? Beleza. Aí, outra vez, ela chegou e disse assim, eu pedi pro meu genro, sempre era o genro, eu pedi pro meu genro fechar a parede do meu quarto, porque tem muita criança lá em casa e gosta de estar mexendo nas coisas, mas o homem fez a parede com as brechas que dá para passar uns cavalos. Como é que ela sabe que o tamanho da brecha? E aí a gente vai entender que vamos tatear no escuro, certo? Eu não conheço o histórico. Então, conforme aquilo que a pessoa vai colocando, eu vou tateando, entendendo que ali tem algo para ser trabalhado, ali tem algo para ser tratado. Então, você como profissional, observe, escute, não só as palavras, certo? Dúvidas, meu povo? Nosso horário vai chegando perto do fim. Nós temos ainda mais não me falha a memória, mas ainda tem mais uma aula juntos. E aí tem mais
no intervalo a ter outras aulas comigo, né? O curso continua. Professor. Alguma dúvida sobre anamnese que a gente possa esclarecer? Só ver se eu entendi bem a anamnese. Vamos dizer que aquela entrevista como se fosse está criando um mapa, né? Para em relação ao tratamento do paciente, seria mais ou menos assim, se fosse uma analogia, ou está mais próximo de um GPS, dizendo, aqui é mais ou menos por onde eu vou me guiar para poder estar cuidando desse paciente, ou para estar lidando O só... GPS, o GPS é o conhecimento que você está abrangendo agora, certo? Mas quanto ao teu paciente, você vai tatear no seguinte: você vai observar as situações, certo? Por exemplo, vamos reforçar aqui. O teu paciente demonstra uma inquietação. Você vai observar que ele demonstra uma inquietação quando chega num determinado assunto. Vamos lá. Esse assunto pode ser o sexo, esse assunto pode ser a convivência com a família. Eu tive um paciente que ele em crise de ansiedade, e aí ele desabafou que a insegurança da esposa dele em relação ao relacionamento e o contrito que eles tinham fazia com que as crises dele aumentassem. E como foi que a gente chegou nesse ponto? Que toda vez que falava sobre a esposa, ele travava um pouquinho. Percebe que está travando. Ok. Tranquilo, Alberto, já estamos encerrando. Então, naquele ponto ele travava. Opa, tem alguma coisa aí que ainda não está. Fala um pouco mais de como é o teu relacionamento. Aí ele começou a falar. Não, porque acontece assim, porque isso, porque... chegamos num ponto importante a ser tratado. Certo? As entrelinhas, Márcio, elas são muito importantes. Porque lembra da aula passada? Às vezes tem aquela questão do que eu quero mostrar e aquilo que eu preciso mostrar. E nem sempre de primeira a gente consegue falar daquela ferida, daquela parte que está precisando ser trabalhada. Às vezes a pessoa ela vai dar voltas e voltas e voltas para chegar num ponto culminante. Mas aí quando você percebe, opa, vamos tratar aqui que aqui vai dar certo. Certo? Dúvidas? Obrigado, professor. Eu acredito que mais à frente o Instituto vai estar passando para vocês uma anamnese que é utilizada pelo Instituto AMA, né? Diga-se de passagem, reforço aqui meus agradecimentos ao Instituto AMA. Tem sido para mim uma oportunidade muito boa de estar em contato com vocês, estar poder falar desse nosso trabalho que é, digamos assim, uma ferramenta, é algo muito importante, principalmente na sociedade nos dias que nós vivemos hoje. E quando você realmente passa a analisar pessoas, a gente sempre diz que no curso a primeira pessoa que nós temos que analisar é nós mesmos. Então, pegue as perguntas que você imagina de fazer para o teu paciente e faça para você mesmo. E comece a se autoanalisar, como se você estivesse analisando um paciente. E veja quais são as suas próprias reações com determinadas situações. Escola. Como foi você na escola? Quais foram os traumas? Quais foram as situações que você passou que te ajudaram a chegar onde você chegou hoje? Melhor ou que te travaram no meio do caminho? Então, quando eu passo a analisar, eu passo a entender as situações, tudo isso vai me ajudar como pessoa e vai me ajudar nessa jornada profissional de trabalhar com a psique. Pessoal, as horas já se foram. Eu quero agradecer a todos. Acredito que a aula foi boa, embora foi um pouco mais teórica do que a outra. Como a nossa anamnese é muito extensa, né, foi um pouco mais teórica,
mas estou feliz com a aula de hoje. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui no começo, mas conseguimos passar aí o conteúdo, acredito eu. E desde já agradeço a todos e vamos colocar em prática, pessoal. Acredito que dessa turma vai sair profissionais excelentíssimos, como diz nosso mestre Manuel. Um abraço a todos, tenham todos uma boa noite. Uma boa noite, muito obrigado pela aula. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá.